É que outro dia, Joãozinho sabe o que fez, doutor Edmo? Como vai? Seja bem-vindo. Prazer revê-lo. Prazer meu. Joãozinho estava levando Gil Gomes na cadeira, lá pra garagem. E tem uma rampa. Soltou as borrachas, Gil foi. Nossa. E ele ficou com as borrachas na mão. Ainda bem que o Gil tá bem, né? Sobreviveu. Tá forte. Ah, tá ótimo. Bom, hoje o doutor Edmo Atic Gabriel, que é cardiologista, vai falar com a gente sobre coração cansado. E, gente, não tem nada a ver com paixão, com amor, que a pessoa, eu tô cansado tanto de sofrer. Não é nada de drama, é doença mesmo, né? Sim, problema sério mesmo, né? Problema sério que normalmente as pessoas sabem dos sintomas, doutor Edmo, ou não? Às vezes elas não reconhecem, Não né, reconhecem, Kátia? né? Algumas vezes, um pouco de cansaço, uma batedeira, pode ser um sinal de alerta. Mas em muitos casos a pessoa não está valorizando e não percebe, né? Agora, o que é esse coração cansado? O coração é um músculo. Exatamente. É um músculo que fica meio flácido e não consegue bater com a mesma força? Do mesmo jeito que qualquer outro músculo, o coração pode distender, pode crescer, pode ficar flácido, e aí ele começa a perder força. E alguns exames cardiológicos mostram que essa potência do coração diminui, então ele ficaria cansado. Vamos dar uma olhadinha nos nossos mitos e verdades, que assim a gente vai entendendo bem do assunto, ó. Qualquer músculo do corpo humano pode apresentar estado de fadiga, inclusive o coração. Inclusive o coração, porque ele é um músculo também. Então, da mesma forma, ele pode estar sujeito às alterações de sobrecarga, de excesso de força, excesso de trabalho do dia a dia. Agora, você ter um músculo em outra parte do corpo fadigado, tudo bem, é chato, mas no coração você não tem oxigenação. No coração você não tem oxigenação, você tem um risco de vida, não né? É? Quer dizer, o sangue não consegue circular na velocidade que a gente precisa para viver bem, e isso pode trazer consequências severas, né? Com certeza, por isso que nós temos que tentar perceber isso de alguma forma, o quanto antes. Vamos ver mais um? O coração pode cansar de forma aguda e crônica, podendo levar ao infarto e à insuficiência cardíaca. Exatamente. Geralmente o infarto é um processo agudo, a pessoa tem aquela dor muito forte no tórax que pega o braço e a gente diagnostica nas primeiras horas de forma aguda e isso pode levar a um cansaço, porque o músculo perde aquela força. Ou, se for uma doença crônica, progressiva, como a doença de Chagas, por exemplo, pode demorar muitos anos para se instalar e vai machucando o coração devagar e ele vai ficando cansado mais progressivamente. Mas na doença de Chagas o coração ainda cresce, né? Ele distende, ele fica um megacárdio, como nós chamamos, o coração então ele passa a ter grande. dois problemas, né? O coração que distende, que já não teria como bater forte só pelo tamanho que ele está inchado, e ainda mais depois com essa fadiga, né? Sem dúvida. Tanto que é um caso, geralmente, que exige até transplante de coração. Vamos ver mais um? O infarto do coração pode gerar um cansaço crônico. Não, normalmente o infarto é um processo agudo, então seria um mito. O infarto é uma doença aguda e o cansaço decorrente do infarto é naquele momento. A pessoa começa a perder fôlego, fica cansada, começa a ficar limitada e aí a gente acaba fazendo o diagnóstico se a pessoa procurar o serviço de emergência rápido, né? Agora, o problema do infarto é que onde tem aquele problema, aquele sanguinho, morre aquela parte do coração. Isso, aquele segmento. É como se a gente ficasse com o coração empedrado, né? Exatamente. Você imagina vários segmentos, alguns ficam sem vida, necróticos, como nós chamamos. E aí, se o restante conseguir compensar, ainda dá. Se não conseguir, a pessoa sente mais cansaço ainda e, às vezes, como eu falei, precisa até de um transplante ou uma cirurgia de urgência, alguma coisa. Então tem que ficar atento a como prevenir, gente, principalmente esses problemas todos, né? Vamos ver mais um? Somente idosos têm doenças cardiovasculares? Não existe nenhuma faixa etária que esteja isenta, né? Os jovens também podem ter. Claro que de acordo com a faixa etária a gente tem diferentes doenças mais prevalentes, mas ninguém está isento. Mas antigamente a gente via doenças que eram consideradas de idosos com uma certa frequência nessa faixa etária. Hoje em dia a gente vê em gente muito nova, né? Sim. Hoje de manhã, por exemplo, eu operei um rapaz de 40 anos com uma calcificação de uma válvula, que é um processo senil. 40 anos? 40 anos de idade, mas pelos hábitos alimentares, pela falta de prática de exercício, cigarro, esses hábitos errados, ele muito jovem, como você colocou, já teve o que talvez só na velhice ele iria ter. Mas ainda assim teve sorte. Teve sorte porque chegou para a gente fazer o diagnóstico, né? E fazer agora a cirurgia. E quando chegam a óbito, você nem teria um diagnóstico? E é muito triste. Muitas vezes é a morte súbita que a gente não sabe a causa. A pessoa nem acorda, né? É verdade. Morre dormindo, a gente não sabe o porquê. Aí você fala, a melhor morte é essa, que você morre dormindo. A melhor morte é quando ela acontece na hora certa. Exatamente. E não quando você antecipou a hora dela, né? Vamos ver mais uma? Atletas ou pessoas que praticam exercícios físicos regularmente estão livres de doenças cardíacas? Livres não. Livres é um conceito muito absoluto. O risco é menor
claro, se a pessoa tiver uma vida saudável, mas ninguém está isento. E os atletas e as pessoas que praticam exercício, se não for uma prática moderada, Kátia, a gente sabe que também pode ser um agravante para um problema cardíaco, pode gerar um cansaço no coração também. Quer dizer, a falta de exercício, assim como o excesso dele, pode gerar o cansaço do mesmo jeito, né? Exatamente. Gente, cansaço, a gente não está falando que você está cansadinho, não, estamos falando do cansaço do coração, que é um negócio sério. Muito sério, né? Vamos ver mais um? A prevenção do coração cansado é unicamente medicamentosa. Não, isso é um mito, é por hábitos também. A primeira coisa é mudar os hábitos. Se a pessoa fuma, se a pessoa come errado, se a pessoa tem hábitos de beber, de comer gordura, não adianta ela simplesmente tomar remédio. Ela tem que mudar os hábitos de vida em concomitância com o uso eventual de algum remédio. Mas não só remédio, né? Mas é um médico que vai esclarecer o médico que vai poder feito, né? identificar os fatores de risco mais importantes e tentar eliminá-los. A hereditariedade conta no coração? A hereditariedade conta muito, porque esse é um fator que a gente não controla. Você tem que conhecer bem o histórico familiar para poder dimensionar se aquela pessoa tem uma genética favorável ou muitas vezes desfavorável. Vamos ver mais um? Teste ergométrico e ecocardiograma não são importantes para a prevenção do coração cansado? Ao contrário, né? Vixe Maria. Ao contrário, são essenciais, são os dois exames de primeira escolha para a gente começar a analisar ritmo, frequência do coração, força do músculo, as válvulas, como é que estão. Então, são dois exames já de linha de frente que o cardiologista deve solicitar. Agora, seria importante a gente ter um exame desses, quer dizer, um teste ergométrico, um ecocardiograma, quando a gente ainda é mais jovem, para depois você ter um comparativo? Sim, eu até prefiro acompanhar as pessoas já a partir dos 40 anos ou até um pouco antes, se tiver muita história na família, e ir comparando. A gente faz um histórico evolutivo para ver se está mudando alguma coisa, se tem algum segmento do coração que está aumentando, se tem alguma válvula que está calcificando. E aí a gente previne de acontecer como, por exemplo, o rapaz de hoje que com 40 anos chegou já com o diagnóstico numa fase avançada, só que com 40 anos de idade. Quer dizer, se ele tivesse ido ao médico há uns anos feito atrás... Feito um sequenciamento, né, Kátia? Né? Exatamente. Um processo de prevenção, de mudança de hábitos, não precisaria, nessa idade, se submeter a um procedimento de alto risco, né? Agora, a gente lembrar, esse rapaz que sofreu desse problema sério, dessa calcificação da válvula aos 40 anos... Não é que a partir de amanhã, então que bom, ele está zerado por causa de começar tudo de novo. Ao contrário, agora que nós vamos ficar mais em cima e mais rígidos ainda, porque se calcificar agora essa prótese que nós colocamos, o que você vai poder fazer? Você já tirou a válvula doente, que era dele, pôs uma prótese. Se ela recalcificar, aí fica difícil, né? E pode calcificar outras partes do coração, Pode, né? se um processo... A sorte dele foi a válvula também, sim, né? Sim, sim. Alguma coisa nos chamou a atenção para a gente poder intervir rápido, né? E, gente, olha... Não é porque sua família, todo mundo vive até os 90, que a gente não tem que se cuidar. Não. Porque a gente escuta, a minha avó viveu até os 90, mas ele fumava tanto. Ok, é numa porcentagem de quantas pessoas que não passaram por isso que morreram bem antes? Pouquíssimas. E será que a longevidade de todos é saudável? Porque o número não quer dizer que a pessoa seja saudável, verdade, né? Tem a qualidade de vida. Lógico, exatamente. E outra, a alimentação dos avós e bisavós da gente, a atividade física era outra. Eles viviam na horta, andando para lá e para cá, e com força, não tinha essa vida mais tranquila que nem a gente tem. A poluição era um grau de poluição diferente. O estresse era outro. Estresse era outro, exatamente, né? Então não vamos comparar com ninguém da família. A gente é um ser único, o que serve a hereditariedade é só para a gente falar para o médico e ele que entende do negócio, ver se a gente está bem ou não está, Ele né? saber o que prevenir com mais intensidade. Volto com o doutor Edmo, que tem muita pergunta. Só faz comida boa, mulher dele, doutor Edmo? Coisa ótima, né? Vamos dar uma olhadinha nas dúvidas que surgiram? Olha, a Anne, obesidade pode deixar o coração cansado? Pode. A obesidade aumenta a superfície corpórea da pessoa e faz com que o coração tenha que trabalhar mais, Kátia. Só que se a pessoa permanece muito tempo obesa, esse trabalho cardíaco tem um limite. Vai chegar um momento que há uma insuficiência, o que a gente chama coloquialmente de um cansaço. É uma fraqueza, né, sim, do coração, sim, né? Não começa a não bombear adequadamente, não oxigena mais adequadamente. Então, Anne, tem que cuidar para você também fazer a dieta da forma adequada, porque também essas dietas malucas acabam com a saúde da pessoa, né? Sim, porque às vezes os nutrientes que algumas dietas aportam são insuficientes e o coração precisa de uma variedade de nutrientes para poder trabalhar. Por isso que a gente precisa de proteína, porque o músculo precisa de proteína. E se o coração é um músculo, imagina se faz uma dieta que você não come nada de proteína. Não, os aminoácidos, que são os componentes da proteína, são essenciais. E aí vem magnésio e tantas coisas que a gente precisa. Sim, os eletrólitos, né? O próprio ômega, que é muito interessante, alguns antioxidantes
antioxidantes que ajudam no trabalho cardíaco, né? Então, a boa dieta para redução do peso é aquela que o médico também te orienta de acordo com a tua necessidade, né? Exatamente. Vamos ver mais uma. Carla, tenho 33 anos, venho de uma família com histórico de doenças no coração. Nas últimas semanas, passei a ter muita falta de ar e inchaço nas pernas, além de um aumento considerável da pressão arterial. Devo me preocupar ou pode ser algo passageiro no inverno? A gente não deve subestimar, não dá para atribuir ao inverno só. Ela está tendo uma retenção líquida, correto? E isso aumenta a pressão, isso incha as pernas e pode justificar o cansaço. Então ela deveria procurar o cardiologista, sobretudo porque ela tem histórico familiar, né, Kátia? E fazer uma avaliação. Ele certamente vai pedir um teste ergométrico, um ecocardiograma, exames de sangue para tentar identificar, avaliar a questão do rim, se de repente ela está parando de urinar, se está urinando muito pouco, se isso está interferindo na retenção de líquido. Então, ela não deve ficar em casa e tomando remédio aleatório, não. Ela deve procurar o cardiologista e fazer um check-up bem completo. Mesmo porque é isso que faz a diferença, né? Um diagnóstico precoce, Precoce, né? E objetivo, né? Então, Carla, busca uma orientação médica, tá? Vamos ver mais um? Camila, crises rotineiras de asma, pode deixar o coração cansado? Podem. Isso é uma coisa muito importante, Kátia. Inclusive, eu já vou até aproveitar, não só a crise rotineira de asma, como a pessoa que tem a apneia do sono, que fica roncando, ou que fica tendo falta de ar, respira mal. A asma e a própria apneia do sono são situações de sobrecarga respiratória, mas que impactam o coração. Então, com o tempo, a pessoa se torna hipertensa, a pessoa começa a ter dilatação do coração e ela pode evoluir para um coração cansado. Então tem que curar. Tem que tratar e controlar a asma para que não haja essa repercussão no coração. E curar outras doenças que a gente possa ter. Sim. A gente acha que não tem uma coisa ligada à outra, né? Com certeza. Porque a asma a gente leigo nem imaginaria que teria alguma coisa a ver, né? Alguma consequência para o coração, né? Outra situação, por exemplo, como você colocou, o hipotiroidismo, que é uma redução do funcionamento da tireoide, pode dar coração cansado. Então. E não é um problema direto do coração, é secundariamente atingido o coração. É que o nosso corpo é uma máquina tão perfeita que uma engrenagem está com defeito, acaba... Interconecta com tudo, né? Intercedendo em tudo, né? Então, Camila, busque uma orientação do seu médico, tá? Vamos ver mais uma. Ellen, é verdade que pessoas que têm doenças cardiovasculares não podem consumir carne de porco? Não precisaria ser radical. Poder consumir, podem, só que a gente tem que ter certeza de que a carne está bem grelhada, bem seca cozida, né? E sem gordura. Agora, de uma forma geral, é claro que toucinho, bacon, torresmo, que são oriundos do porco, a gente procura evitar. Então é muito perigoso você falar, não, você pode consumir carne de porco. E a pessoa só come bacon, né? Eu tomo muito cuidado, Kátia. Eu prefiro até falar, olha, não pode, mas assim, em termos teóricos, não é uma questão absoluta. A pessoa pode, desde que ela coma alguma coisa do porco que seja magra. Porque também não adianta comer o frango e você come toda a pele do frango. Exato, você falou muito bem. A pele tem tanta gordura, então é preferível comer um pedaço do porco que não tenha aquela capa gordurosa. Exemplo, o lombo, a picanha do porco que é magra, o peito do porco é magro. Na verdade, gente, a gente sabe, né? É que às vezes a gente faz os sons. É que a gente quer comer aquela carne gordurosa, né? E aí você fala assim, mas é só uma pelezinha do frango, uma pele fininha, o que vai fazer mal? Faz mal. Faz mal, sim. E principalmente o hábito de se consumir, porque aí você faz o frango frito, aí come a pele. A pessoa não vai comer isso de vez em quando, ela torna isso um hábito, né? Esse é o problema. Os americanos que no café da manhã comem aquelas tiras gigantes de bacon com linguiça, com um monte de coisa. Você fala, gente, ovo, todo aquele conteúdo alto de colesterol, né? E os embutidos, e aí a gente vai ver todos os aumentos. Por isso que eles têm obesidade mórbida e um risco de problemas cardíacos, né? Maior do que a média, né? Verdade. Ellen, então, conversa com o seu médico, mas o problema não é só a carne de porco, como o doutor Edmo falou, é o tal da gordura, né? Vamos ver mais um? Joyce, bebidas alcoólicas e energéticos podem induzir algum problema cardíaco? Podem, porque essa soma energética e bebida alcoólica resulta numa sobrecarga. O coração fica mais excitado. Ele começa a bater mais forte, mais palpitação, pressão alta, a pressão descontrola. Então essa soma pode levar a uma sobrecarga e o coração vai ficando cansado. Inclusive ele pode ficar agudamente. Se a pessoa tiver uma overdose de medicação ou de um energético ou de uma droga ilícita, por exemplo, ele pode cursar com cansaço agudo. E a gente infelizmente vê isso acontecendo nessas baladas que muitos jovens vão. As pessoas mais jovens, né? E aí você fala, gente jovem, 15, 17, 18, 19 anos, que tomam bebida alcoólica com energético e drogas aí, cada hora tem uma nova diferente. Sem dúvida. E aí acabam tendo um ataque cardíaco. Aí fala assim, foi um ataque cardíaco, não foi isso, né? Ocorre aquela morte súbita e aí não se encontra a causa, mas a causa está muito bem estabelecida, né? Quer dizer, levou
levou o coração ao máximo ao pico de trabalho. Meio que quase que explodiu, exatamente. Né? O coração ele tem um limite de trabalho como qualquer máquina. Sim. Então nós não podemos querer testar esse limite ou extrapolar esse limite. Mesmo porque vai testar, pode ser que você teste uma vez só. E não dê a segunda vez, né? É. Vamos ver mais uma? Helena, como estou com a pressão muito alta e batimentos elevados, meu médico solicitou que eu faça a cintilografia do miocárdio. Através desse exame, dá para identificar qualquer problema cardíaco? Há algum risco ou efeito colateral? O que é a cintilografia? A cintilografia é um exame de medicina nuclear que usa um contraste, que é injetado numa veia, e a gente consegue ver se o coração tem alguma área que há isquemia, ou seja, se existe algum segmento do coração onde não há fluxo sanguíneo. E traz algum risco para ela fazer? O risco da cintilografia é a rejeição ao contraste, uma espécie de uma alergia, e aí ela tem que conhecer bem o organismo dela. Se ela tiver alergia a alimentos, a medicamentos, ela tem que saber que tipo de alergia, para que não se use nenhum contraste que possa induzir essa alergia. Agora, eu queria ressaltar que a cintilografia, nesse caso, Kátia, é um dos exames, mas se a pressão dela está alta, os batimentos elevados, ela deveria também fazer outros exames para pesquisar fundamentalmente isso. E não só a cintilografia, não só a cintilografia, né? Porque há exames mais específicos para avaliar por que os batimentos estão elevados. E aí cabe uma segunda opinião médica, né? Sim, sim. E as pessoas não têm que ter medo disso, ficam constrangidas. Você fala, gente, não quer dizer que aquele profissional seja um péssimo profissional, mas talvez ele não esteja tão atualizado quanto outros médicos, sabendo o que pode ser feito. Então, uma opinião segunda, terceira, é super importante, é a vida da gente, né? E aí, de repente, definir melhor o que ela tem, estabelecer melhor esse diagnóstico e aí saber que exames pedir, né? É verdade. Então, Helena, busque uma orientação de outro médico, né? Depois você checa direitinho, fala que você assistiu aqui e que você queria saber direitinho os medicamentos os exames, e pergunte tudo, gente. Leva anotadinho. Toma esse medicamento, que às vezes você vai no médico e acha que um medicamento não tem nada a ver com o outro. Pra que eu vou falar que toma? E os dois são incompatíveis. E a hora que ela relata isso pro médico, a gente encontra uma razão para manter ou para justificar alguma coisa, né? A gente falou de hipotireoidismo. Não tem gente que está com o remédio descontrolado, dá ataque cardíaco? Sim, com certeza. Dá um aperto no peito, acha que está tendo um infarto. Dá uma sensação semelhante ao infarto, né? E não é nada disso, E não é né? o infarto propriamente dito. Então, converse com o seu médico, gente, e essa relação de médico-paciente tem que ser de extrema confiança. E não importa se é particular, se é convênio, se é do SUS. Aí você fala, mas aí é tão difícil. Nada é tão difícil desde que a gente queira. Então vai atrás de um médico, vai no outro postinho, vai no outro, mas faça valer. E ninguém faz um favor, porque você paga. Tudo que parece ser de graça é porque a gente está pagando caro. Era para ter coisa bem melhor já. Então, faça valer os seus direitos e não deixe de cuidar da sua saúde. Vou te passar os contatos do Dr. Edmo, a Chique Gabriel, cardiologista, é o www.drgabrielcardio.com.br. Obrigada mais uma vez. Mais uma vez. Adoro quando você vem. Obrigado, Obrigada mesmo. Viu que beleza?